Aquela mensagem claramente não era para mim. Meus dedos tremiam levemente sobre a tela do celular enquanto eu relia aquelas poucas palavras, incapaz de acreditar no que via. 4 anos de relação, de confiança construída com tanto esforço, e bastaram 9 sílabas para desmoronar tudo como um castelo de cartas. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Sinto sua falta. Lembro como se fosse hoje, era uma quinta-feira e eu saí mais cedo do trabalho, ansiosa para chegar em casa. Passei na entrega e peguei seu prato favorito, aquele macarrão com porção dupla de legumes, porque pela manhã ele tinha mencionado, preocupado, o prazo apertado de um projeto. Ao entrar no apartamento, só silêncio. A porta do quarto entreaberta, o barulho da água caindo no chuveiro. Resolvi surpreendê-lo. Foi então que vi a notificação piscando na tela do celular dele, abandonado sobre a cama. Nunca fui daquelas que fuça no telefone alheio. Minha família se destruiu por causa de desconfianças e espionagens mútuas, e eu havia jurado a mim mesma nunca repetir aquele padrão. Mas havia algo naquela prévia de mensagem que me atraiu como um imã. O nome da remetente, Ina, da contabilidade. A mesma Ina Malceu que ele mencionava ocasionalmente durante o jantar, sempre de forma casual, sempre em contexto profissional. A mesma que, no ano anterior, havia lhe enviado um cartão de Natal com uma mensagem escrita à mão, algo que me pareceu excessivamente pessoal na época. Ina, cujo perfil nas redes sociais apareceu nos resultados de busca quando, sem querer, usei o notebook dele no mês passado. Segurei o telefone com força, ouvindo o som da água caindo no banheiro, enquanto uma onda de sufocamento me invadia. O tempo parecia ter parado. Poderia confrontá-lo naquele exato momento, esperar que saísse do chuveiro, fingir que não tinha visto nada. Mas, em vez disso, tomei uma decisão que mudaria tudo. Coloquei o celular exatamente como estava, peguei as chaves e deixei a comida na mesa da cozinha com um bilhete. Chamaram no trabalho com urgência. Come sem mim? Te amo. Não fui para o escritório. Dirigi até um parque a 3 quadras de casa, estacionei debaixo de um enorme bordo e, só então, permiti que a dor me invadisse por completo. A traição queimava por dentro. Não era apenas a infidelidade, mas a facilidade com que ele levava aquela vida dupla. Quantas noites ele me tocou com as mesmas mãos que, minutos antes, digitavam mensagens para ela. Quantas vezes falei sobre meu clube do livro, sem saber que estava lhe fornecendo o álibi perfeito. Fiquei ali até o sol se pôr, observando famílias recolhendo cestas de piquenique, adolescentes jogando frisbee, casais passeando de mãos dadas. A vida seguia seu curso normal, enquanto a minha se despedaçava em 1000 fragmentos. O telefone vibrou, mensagem dele. Obrigado pelo jantar. Vou ficar até tarde no Projeto Horizonte. Não me espere. O Projeto Horizonte, aquele grande contrato público pelo qual ele trabalhou 6 meses, havia sido finalizado 2 semanas antes. A equipe toda comemorou. Naquela noite, voltei para casa perto da meia-noite. Ele dormia, ou fingia dormir. Fiquei parada na porta do quarto, observando o movimento do peito, estudando o rosto que eu achava conhecer melhor que o meu próprio. Dormindo, ele parecia exatamente com o homem pelo qual eu me casei, gentil, seguro, meu. Mas já não era. Talvez nunca tivesse sido. Naquela madrugada, chorei até o amanhecer na sala, revirando fotos no celular, nosso casamento, selfies bobas em restaurantes, procurando pistas que eu pudesse ter ignorado. Quando o homem daquelas imagens decidiu que eu não era suficiente, na manhã seguinte encenei perfeitamente o papel de esposa que não desconfia de nada. Preparei café, dei um beijo de despedida, perguntei sobre os planos do dia. Cada gesto cotidiano doía como se pisasse em cacos de vidro, mas meu rosto não deixava transparecer nada. Ao sair, ele lembrou do aniversário da mãe dele no final de semana. Churrasco na chácara. Minha mãe pediu especialmente para você fazer aquele seu salpicão. Todo mundo adora, disse ele, apertando meu ombro. Ludmila Pavlovna, minha sogra, que me acolheu de braços abertos, mas nunca deixou esquecer que eu não era exatamente o que ela imaginava para o filho amado. A mulher que mantinha na estante a foto da namoradinha de escola dele ao lado da nossa foto de casamento. Que, certa vez, em um jantar de família, me apresentou como a esposa atual. E foi então que uma ideia perigosa cruzou minha mente. Algo que deveria me chocar, mas que, em vez disso,
Foi como o primeiro fôlego profundo depois de quase me afogar. Claro, respondi com um sorriso que não chegou aos olhos. Não perderia por nada. Quando o carro dele dobrou a esquina, tomei outra decisão. Não haveria cenas, gritos, pratos quebrados ou arranhões na lataria do Canry como nas novelas baratas. Não. Aquela traição merecia algo mais sofisticado, à altura da frialdade calculista com que ele me enganou. Peguei o telefone e abri o notebook. Precisava de informações, e sabia exatamente onde encontrá-las. Localizar Ina foi mais fácil do que imaginava. 4 anos de casamento me tornaram confiante, mas não ingênua. Conheci a senha do e-mail dele, o login da nuvem, até havia ativado a localização no celular, com a desculpa de saber quando ele saía do trabalho. Aqueles rastros digitais pintaram um quadro que me deixou enojada a cada nova descoberta. O caso durava muito mais tempo do que eu imaginava. Pela troca de mensagens que encontrei, cuidadosamente escondida numa pasta chamada Relatórios Orçamentários 2024, em eles se viam há pelo menos 8 meses. 8 meses de mentiras. Todo aquele tempo, eu lavava lençóis que eles sujavam juntos, enquanto ele chegava tarde, inventando desculpas esfarrapadas. Encontrei reservas para um fim de semana em uma vinícola em Krasnodar, justamente quando ele supostamente estava em uma conferência de marketing em São Petersburgo. Vi o débito de uma joalheria que nunca recebi, de restaurantes que ele dizia serem pretensiosos e caros demais. Mas o pior não era a traição em si. Era perceber que eu vivia numa ilusão meticulosamente construída. Toda vez que alguma dúvida, por mais vaga que fosse, surgia em minha mente, ele me fazia passar por ciumenta, paranoica, desconfiada. Como você pode pensar uma coisa dessas? Jamais faria isso com você, dizia com ar ofendido. Você não confia em mim? Puro gaslighting. E eu, como uma tola, pedia desculpas por duvidar. Tentava ser a esposa perfeita, compreendia melhor a sobrecarga dele, valorizava mais a dedicação à carreira, pedia menos atenção. 4 dias depois daquela mensagem, encontrei o perfil de Ina Malceu no VK. 32 anos, loira de uma beleza natural que fazia outras mulheres rangem os dentes de inveja enquanto a autoestima desabava. Seu feed era impecável, fotos de academia, restaurantes da moda, viagens para praias paradisíacas. Nenhum vestígio do meu marido, é claro, eles eram cautelosos demais para isso. Mas havia uma foto que me chamou a atenção, um close da mão dela segurando um coquetel, com uma pulseira dourada delicada no pulso. A legenda dizia, o melhor presente de uma pessoa especial. Ele sempre sabe o que eu quero. Reconheci aquela pulseira. Exatamente igual eu havia me encantado na vitrine da Sunhalai durante nossa viagem de aniversário no ano passado. Quando apontei para ela, Artem apenas assentiu distraidamente, como se dissesse, bonito, mas caro demais. 2 semanas depois, um pagamento daquela mesma loja apareceu no extrato do cartão. Quando perguntei, ele respondeu que havia comprado um presente de aniversário para a mãe. Faltavam 6 meses para o aniversário da sogra. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, fiquei acordada, reconstruindo a linha do tempo da traição. As viagens de negócios frequentes. A assinatura repentina da academia, à qual ele se dedicava com tanto fervor. O novo perfume. Só quis experimentar algo diferente. A senha do notebook, que de repente não funcionou quando tentei imprimir um documento, obrigando-o a digitá-la rapidamente, como se temesse que eu visse. O telefone que passou a levar para o chuveiro. Tudo isso eu notava, mas ignorava, convencida de que o homem que amava jamais me infligiria tamanha dor. Eu confiei nele sem reservas. Defendi-o com unhas e dentes quando amigas, com cautela, sugeriam que suas ausências estavam se tornando suspeitas. Ele está construindo uma carreira, estamos investindo no nosso futuro, eu justificava. Que futuro? Aquele em que ele me deixaria por Ina? Ou aquele em que eu permaneceria na ignorância bem-aventurada, enquanto ele levava uma vida dupla? A dor era física, uma pontada constante sob as costelas que me impedia de respirar direito. Em uma semana, emagreci 3 quilos. A comida virou papelão sem sabor. O sono, um luxo que não podia me permitir. Noites inteiras analisando pistas digitais da traição. No trabalho, funcionava no piloto automático, assentia nos momentos certos nas reuniões, sorria mecanicamente para as piadas dos colegas.
Até que, numa noite, enquanto preparava o jantar, ironicamente, sua lasanha favorita, minha irmã ligou. Sempre fomos próximas, falávamos várias vezes por semana, mas eu evitava suas chamadas desde que descobri o caso. Ela me conhecia demais, perceberia o tremor na voz. Oi, sumida, disse ela, quando finalmente atendi. Você ainda está viva? Só sobrecarregada, respondi, forçando um tom normal. Muita coisa no trabalho. Silêncio. Você está bem? Sua voz está estranha. As palavras subiram pela garganta como um nó, a mensagem, Ina, meses de mentiras. Quase desabei. Mas algo me segurou. Se eu falasse em voz alta, tudo se tornaria real e eu não estava pronta para encarar essa realidade. Além disso, minha irmã exigiria confrontos, respostas, divórcio, todo aquele script previsível. Estou bem, menti. Só um pouco resfriada. Desliguei e continuei mexendo o molho, observando a colher de madeira traçar espirais na panela de aço inox. Foi quando chegou mais uma mensagem dele, atrasado no trabalho. Não me espere. Coloquei o celular com a tela para baixo e segui mexendo. De repente, uma clareza gelada tomou conta de mim. Eu havia dado tudo àquele homem, confiança, amor, apoio incondicional durante suas crises profissionais e dramas familiares. Estive ao seu lado quando seu pai morreu, 2 anos atrás. Organizei o funeral enquanto ele se afogava em luto. No ano passado, quando decidiu tirar 3 meses de licença para se encontrar, trabalhei dobrado para nos sustentar. Não tivemos filhos porque ele ainda não estava pronto. Construí minha vida em torno dele e, em troca, ele me traiu da maneira mais covarde possível. Não apenas com uma amante, mas com uma arquitetura de mentiras meticulosamente erguida para encobri-la. Cada eu te amo, cada promessa sobre nosso futuro, agora estava manchado. Eu havia dado tudo, e eles me jogaram fora como um objeto descartável. Essa realização não se limitava a ele. Incluía também sua família, aquela que me aceitou superficialmente, mas sempre deixou claro que eu não era suficiente. Sua mãe, com seus conselhos úteis sobre minha culinária. Sua irmã, que, depois de 4 anos de casamento, ainda me chamava de a nova namorada do Artem. Seu pai, que, pouco antes de morrer, embriagado, comentou que o filho havia se casado para baixo na escada profissional. Naquela noite, joguei a lasanha intocada no lixo e tomei uma decisão. Não haveria apenas brigas ou uma saída dramática, batendo a porta. Não. Essa traição, esse colapso total da minha realidade, merecia algo mais grandioso. Algo que impedisse que ele reescrevesse nossa história ou me pintasse como a vilã aos olhos da próxima. Algo inesquecível. Faltavam exatamente 10 dias para o aniversário de 65 anos de Lyudmila Pavlovna. Uma data marcante, planejada por meses, com a família inteira reunida, amigos próximos e vizinhos. Artem rolava os olhos chamando aquilo de um evento social da temporada no círculo deles, mas não escondia o orgulho. Adorava como a mãe transformava cada celebração em um pequeno espetáculo. Eu precisava agir rápido, mas com precisão. Nada de explosões emocionais ou decisões impulsivas. Isso exigia cálculo. Primeiro, precisava de provas irrefutáveis, não apenas mensagens e e-mails. E foi então que fiz algo que jamais imaginei ser capaz, contratei um detetive particular. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número. Será que estou enlouquecendo? Será que isso é só paranoia? Não. A mensagem era real. A dor no peito também. Não era um tipo suspeito de série policial, mas uma mulher de meia-idade, com 20 anos de experiência e avaliações impecáveis na internet. Nos encontramos em um café a meia hora de distância do meu bairro. Não quero fotos íntimas ou coisa do tipo, deixei claro. Apenas fatos. Confirmações. Documentos. Informações. Ela sentiu, entendendo sem precisar de mais palavras. Cronologia. Locais de encontro. Limpeza. Confirmação de identidade. Dados preliminares em 48 horas. Ela cumpriu a promessa. 2 dias depois, eu tinha fotos de Artem e Ina entrando no boutique Hotel Nevalux, no centro da cidade, exatamente quando ele supostamente estava em reuniões com clientes.
gravações de conversas em lugares públicos, nada explícito, mas íntimo o suficiente para dissipar qualquer dúvida sobre a natureza do relacionamento deles. E, o mais valioso, dados pessoais de Ina. Endereço, telefone, informações completas sobre seu trabalho. Mas a descoberta mais chocante não foi sobre o caso. Talvez você deva verificar suas contas conjuntas, comentou a detetive, casualmente, em nosso segundo encontro. Algo não bate com os movimentos que rastreei. Naquela noite, enquanto ele dormia, mergulhei de cabeça nas nossas finanças. O que encontrei fez a traição parecer um detalhe insignificante. Ele havia transferido sistematicamente dinheiro de nossa poupança conjunta, aquela que abrimos para o pagamento inicial do apartamento dos nossos sonhos, para uma conta separada, da qual eu não tinha conhecimento. Primeiro em pequenas quantias, depois, no último ano, em valores cada vez maiores. 2,5 milhões de rublos haviam evaporado. Também descobri que, 3 meses atrás, ele havia contratado um empréstimo pessoal sem me consultar, algo que, segundo nosso contrato pré-nupcial, exigia decisão conjunta. Sim, tínhamos um contrato pré-nupcial. Lyudmila Pavlovna insistira, alegando a proteção dos ativos familiares. Agora, a ironia era cruel. Com mãos trêmulas, documentei tudo, copiei extratos, salvei arquivos em um Yandex Disc criptografado, ao qual sente dor. Sempre foi assim, um homem sensível, que sofre em silêncio. Mas hoje, especialmente hoje, acho que ele precisa de um pouco de ar fresco. Não é mesmo, querido? Ele engoliu em seco, os dedos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Não respondeu. Não precisava. A cena já estava montada, e cada ator, sem saber, ocupava seu lugar no palco que eu mesma havia preparado. Você está linda, Ina, complementei, virando-me levemente no banco para sorrir para ela. Acho que a Lyudmila Pavlovna vai adorar conhecê-la. Ela sempre diz que os colegas de trabalho do Artyom são como família. Uma pena que ele nunca os apresenta, até hoje. O silêncio no carro era tão denso que dava para cortar com a faca que eu havia escondido na bolsa, não uma faca de verdade, claro, mas a metáfora era tentadora. Ina ri nervosamente, ajustando a bolsa no colo, enquanto Artyom parecia prestes a desmaiar. Ele não me falou que você sabia, murmurou ela, finalmente percebendo que algo estava horrivelmente errado. Saber o quê, exatamente? Perguntei, com uma inocência tão bem ensaiada que até eu me convenci. Que vocês dois têm trabalhado tão de perto ultimamente? Ou que ele tem sido tão generoso com o dinheiro da família? Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para Artyom, buscando salvação, mas encontrou apenas um homem quebrado, preso na própria armadilha. Eu não entendo, gaguejou ela. Claro que não, suspirei, como se explicasse algo a uma criança. Mas você vai entender. Todos vão entender. Hoje. O portão da Dasha se abriu, revelando o jardim decorado com esmero, as mesas fartas, os convidados rindo sob o sol da tarde. Lyudmila Pavlovna, radiante em seu vestido de seda, acenou para nós do alto da escadaria. Finalmente! Exclamou, descendo os degraus com a graça de uma anfitriã nata. Artyom, meu filho, você parece pálido. E esta deve ser a famosa Ina. Ela estendeu as mãos, envolvendo Ina em um abraço que era ao mesmo tempo caloroso e sufocante. Que prazer conhecer a colega que meu filho tanto elogia. Ele fala de você o tempo todo. Vi Artyom estremecer. Ina, por sua vez, tentou sorrir, mas seus lábios tremiam. Obrigada pelo convite, conseguiu dizer, a voz fina como papel de arroz. Ah, querida, a gratidão é nossa, respondi, passando um braço pelos ombros dela como se fôssemos velhas amigas. Afinal, quem melhor para celebrar com a família do que alguém que conhece tão bem o nosso Artyom? Lyudmila Pavlovna riu, sem perceber a ironia venenosa nas minhas palavras. Venham, venham. Os outros já estão perguntando por vocês. Ela nos guiou em direção à mesa principal, onde primos, tios e amigos da família já erguiam suas taças. Artyom tentou segurar meu braço, os dedos gelados como garras. Por favor, sussurrou, a voz quebrada. Não faça isso aqui. Olhei para ele, e pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Já está feito, respondi baixinho. E você vai assistir a cada segundo.
porque hoje não era só sobre exposição. Era sobre justiça. E a justiça, quando servida fria, tem um gosto muito, muito doce. Ele insistiu que você não veria, murmurei, inclinando-me levemente na direção dela, como se compartilhasse um segredo entre amigas. Disse que você nunca perderia o aniversário da mãe dele. Que era sagrado. Que você, especialmente você, entenderia a importância da família. Os dedos de Artyom se cravaram no braço da cadeira até os nós branquearem. Ele sabia. Sabia exatamente para onde eu estava levando aquilo. O bracelete de ouro que ele te deu, continuei, traçando círculos imaginários no ar com o dedo, como se admirasse a peça, aquele mesmo que você exibiu nas redes sociais no dia 14 de fevereiro? O que brilha tanto nas fotos quanto a sua lealdade a ele. Ina engoliu em seco. Seu olhar saltou entre mim e Artyom, que agora parecia um animal encurralado. Pois é, suspirei, quase com pena. Foi pago com o cartão corporativo da empresa. O mesmo que ele usou para reservar a suíte em Sochi, onde vocês renovaram os votos que, tecnicamente, ainda são meus. Virei-me para a mesa, onde todos estavam paralisados, como estátuas em um museu de horrores. E adivinhem? A auditoria já tem cópias de tudo. Inclusive das mensagens onde ele pede para você ajustar os relatórios do quarto trimestre. Sorri para Ina, doce como veneno. Você é boa com números, não é? Uma pena que fraude contábil não some tão fácil quanto as provas que vocês achavam que haviam apagado. Ludmila Pavlovna deixou escapar um som, algo entre um soluço e um rosnado. Seus olhos, antes cheios de orgulho materno, agora queimavam com uma mistura de vergonha e fúria. Você roubou da própria família? Sua voz tremia, cada sílaba um golpe. Dos seus filhos? Artyom abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não havia desculpas que pudessem consertar aquilo. Nenhuma mentira que não desmoronasse sob o peso daqueles papéis, daquelas transações, daquela traição estampada em preto e branco. Ah, e Ludmila Pavlovna, acrescentei, como se me lembrasse de um detalhe trivial, os brincos que você usa hoje? Os de diamante, que combinam tão bem com seu vestido. Inclinei-me, baixando a voz para um tom conspiratório. Foram comprados com o dinheiro que ele desviou do fundo de emergência médica da empresa. Aquele mesmo que deveria cobrir o tratamento do filho da secretária, remember? A criança com leucemia? Deixei a pergunta pairar, observando o sangue drenar do rosto dela. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com a faca de prata que Artyom esmagava entre os dedos. Você é um monstro, ele cuspiu, finalmente, a voz quebrada pelo ódio e pelo medo. Não, corrigi, erguendo meu copo em um brinde solitário. Eu sou a justiça. E, diferentemente de você, eu não preciso de máscaras. Bebi um gole, saboreando o gosto amargo do champanhe, quase tão amargo quanto a expressão de Ina, que agora entendia o que era ser apenas mais uma peça descartável no tabuleiro de Artyom. Ah, e antes que eu esqueça, acrescentei, como se fosse uma lembrança de última hora, a auditoria também vai adorar saber que vocês dois usaram o carro oficial para as fugas de final de semana. Virei-me para o meu sogro, que parecia prestes a ter um ataque cardíaco. Pavel Sergeyevich, você sempre disse que confiança é a base de um negócio, não é? Pois bem, apontei para Artyom com a taça. Seu filho é um buraco negro de confiança. E agora, todo mundo vai saber. O estalo do cristal quando coloquei o copo na mesa ecoou como um tiro. A festa acabou para vocês, declarei, olhando diretamente nos olhos de Artyom. Mas para mim? Sorri, lenta e deliberadamente. Isso aqui é só o começo. Meus olhos se demoraram no mesmo relógio de pulso que ele havia me dado, o mesmo que, segundo suas palavras, estava absurdamente supervalorizado antes de comprá-lo para mim. Clássico, não é? Coloquei o guardanapo sobre a mesa com um gesto deliberado e me levantei. Ludmila Pavlovna, obrigada por me receber em sua família por esses 4 anos. Apesar de tudo, valorizo sua tentativa de me aceitar. O aniversário está maravilhoso. Uma pausa calculada. Peço desculpas, mas não ficarei para o bolo. Contornei a mesa até parar ao lado do meu marido. Ele não ergueu os olhos. Nem precisava. Já retirei o essencial, murmurei, só para ele. Na próxima semana, peço à minha irmã que busque o resto.
Meu tom era neutro, quase casual, como se falasse do clima. O contrato pré-nupcial é claro, traição anula qualquer proteção sobre os ativos. Meu advogado entrará em contato. Virei as costas antes que ele pudesse reagir, atravessando a multidão de parentes atonitos como se cortasse teia de aranha. Na porta, o táxi que eu havia agendado com antecedência já esperava, pontual como um veredito. Atrás de mim, a voz estridente de Ludmila Pavlovna rasgou o ar. Como você pôde fazer isso no meu aniversário? Mas ela não falava comigo. Eu sabia que ela não merecia um escândalo assim no seu jubileu. Mas merecia eu ter convivido por anos com um filho que se achava acima das leis? Um homem que ela havia criado para acreditar que as regras não se aplicavam a ele, enquanto ela, com suas desculpas e seus a ele assim mesmo, alimentava essa ilusão. Talvez fosse hora de ela ver o monstro que ajudou a criar. Isso foi há 11 meses. Às vezes, ainda acordo e estendo a mão para o lado vazio da cama antes de lembrar. Velhos hábitos morrem devagar, mesmo quando não merecem sobreviver. O divórcio foi mais rápido do que eu imaginava. Descobri que homens ameaçados com processos criminais por desvio de verbas se tornam surpreendentemente cooperativos nas negociações. A empresa moveu a ação. Ele se declarou culpado de acusações menores em troca de delação contra os verdadeiros arquitetos do esquema, aqueles que, diferentemente dele, tinham poder para se proteger. Ina, sua cúmplice de escritório, também colaborou com os investigadores, jurando que não sabia de nada. Talvez fosse verdade. Talvez não. De qualquer forma, foi demitida e, pelo que soube, voltou para Nizhny Novgorod, sua cidade natal, com o rabo entre as pernas. 3 meses depois do jubileu, recebi uma carta manuscrita de Ludmila Pavlovna. 10 páginas em papel de algodão, preenchidas com sua caligrafia afiada, parte desculpas, parte justificativas, parte tentativa tímida de reconciliação. Desde então, nos encontramos para café 2 vezes. Conversas desconfortáveis, cheias de frases ensaiadas e arrependimentos não ditos. Ela sempre pergunta se podemos manter algum tipo de relação. Ainda não decidi. O que me surpreendeu foi a irmã de Artyom. Ela me procurou logo após o aniversário da mãe. Sempre soube que ele escondia algo, confessou uma noite, entre taças de vinho. Era o filho preferido do pai. Nada do que fizesse era errado. Isso deu a ele a certeza de que poderia tudo. Hoje, somos algo como amigas. Às vezes, a cura vem de onde menos esperamos. Consegui recuperar dinheiro suficiente para dar entrada em um apartamento pequeno, em outro bairro. Simples. Limpo. Meu. Sem memórias compartilhadas, sem fantasmas nos corredores. Pintei cada parede nas cores que ele odiaria, um ato de posse, uma declaração de independência. Você não se arrepende de ter exposto tudo tão publicamente? Perguntam. Não poderia ter sido mais discreta? Eles confundem minha precisão com crueldade, minha estratégia com vingança. Não entendem que o segredo era a arma dele. A discrição protegia suas traições. As sombras alimentavam suas mentiras. Eu escolhi a luz. Às vezes, à noite, sento na cozinha do meu novo apartamento com uma taça de vinho e revisito mentalmente a cena do jubileu. Não para saborear sua humilhação, mas para lembrar daquele instante em que recuperei minha dignidade. Foi ali que tudo mudou. Ao ver seu castelo de cartas desmoronar, não estava apenas expondo sua desonestidade, estava recusando me tornar sua cúmplice silenciosa. Ontem, recebi uma proposta de trabalho em Ekaterimburgo. Um aumento significativo, um recomeço. Aceitei na hora. Sempre me atraíram as montanhas, enquanto ele preferia o mar. Essas pequenas escolhas, feitas só por mim, ainda são revolucionárias. Você ainda o ama? É a pergunta que mais ouvo. A verdade é complexa. Amo o homem que achei que ele fosse. Luto pelo futuro que nunca teremos. Mas não me arrependo de ter incinerado a bela e cuidadosamente construída mentira que era nosso casamento. Às vezes, a coisa mais gentil que podemos fazer por nós mesmos e pelos outros é dizer a verdade. Por mais que as mentiras destruidoras nos assombrem, a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único antídoto que cura. Quanto ao perdão, ainda é um caminho em construção. Não por ele, mas por mim.
Perdoar não significa fingir que a traição não existiu. Significa não deixar que ela defina meu amanhã. Minha vingança naquele jubileu nunca foi sobre destruí-lo. Era sobre me recusar a ser destruída. Sobre não carregar a vergonha que nunca me pertenceu, sobre não aceitar o papel de esposa enganada, resignada ao silêncio. No fim das contas, a vingança mais perfeita não foi a exposição pública, nem as consequências legais, nem mesmo o acordo financeiro. Foi o momento em que sai daquela dacha, pela primeira vez em meses livre, inteira, só minha. Você faria diferente hoje? Perguntam. Sempre dou a mesma resposta. Me arrependo só de uma coisa, não ter comido uma porção do salada mimosa. Afinal, era minha especialidade, e nunca mais tive a chance de prová-la na mesa de Ludmila Pavlovna. Essa ideia, às vezes, me faz rir como algo tão trivial pode se destacar em meio a um colapso existencial. Mas é assim que a cura funciona, encontrando graça nos lugares mais inesperados. Na semana passada, finalmente guardei nosso álbum de casamento. Não com raiva ou tristeza, mas com a mesma indiferença com que se arquiva um livro didático antigo. Algo que já cumpriu seu propósito. Dizem que a vingança é um prato que se serve frio. A minha nem sequer foi vingança. Foi a verdade, servida exata como precisava ser, inquebrantável e completa. Minha terapeuta diz que fiz progressos significativos. Eu digo a ela que é porque não deixei pedaços de mim para trás quando sai. Levei tudo o que importava, minha dignidade, meu futuro, minha capacidade de confiar em meu próprio julgamento. Esta manhã, acordei e percebi que não pensei nele por 3 dias seguidos. O progresso não é sempre barulhento. Às vezes, ele chega em um sussurro. As montanhas dos Urais fora da janela do meu novo apartamento se tingem de púrpura ao entardecer. Ninguém aqui conhece minha história, a menos que eu escolha compartilhá-la. Esse anonimato é mais uma forma de liberdade, um espaço para me redefinir além do que fizeram comigo. Talvez a cura não seja esquecer o passado, mas lembrá-lo sem deixá-lo envenenar o presente. Ainda não cheguei lá, mas, pela primeira vez, vejo o caminho claramente. Quanto aos famosos jantares de Ludmila Pavlovna, ouvi dizer que ficaram bem mais raros ultimamente. Às vezes, a justiça não precisa gritar. Ela simplesmente acontece, silenciosa. Como o amanhecer, transformando tudo à sua volta sem precisar de anúncios. Há uma beleza nisso, a certeza de que, mesmo quando ninguém está olhando, o mundo se ajusta. As contas se acertam. As feridas, embora nunca desapareçam por completo, deixam de doer com a mesma intensidade. Se estas palavras ressoaram em você e se, em algum momento, você se reconheceu nelas, saiba que não está sozinho. Há mais de nós do que imaginamos, espalhados pelo mundo, aprendendo a carregar o peso sem deixá-lo nos definir. E se este relato lhe serviu de espelho, de consolo ou até de advertência, então ele cumpriu seu propósito. Que a próxima vez que você se deparar com um convite para um daqueles jantares reluzentes, lembre-se, nem tudo que brilha é ouro. E nem tudo que se cala está derrotado. Até breve.